precisa ser um pouco no pique. Vai. Que a gente deve ter uma meia hora por aí. Vamos. Pra discussão que tá todo mundo esperando. O prêmio de Most Valuable Player. O jogador mais valioso da temporada. O quê? Não. O que você tá falando? Tá. E é isso. Bom, a disputa está em 3 caras. Jokic, Embiid e Giannis. E o LeBron. Peguei vocês. Vou pegar as odds da KTO aqui só pra exemplificar. Eu acho que o Embiid tá disparado na KTO, sabia? Ainda mais depois de ontem, que ele meteu 50 pontos, fez. Uou! O Embiid parece que o jogo virou. Embiid... Porque tava equilibrado. Tava. E saiu uma... E também saiu uma... O Tim Bontemps, da ESPN, ele fez uma estimativa com caras que vão votar e deu uma parcial, assim, mais ou menos, né? Do termômetro. Foi o terceiro straw poll dele lá. E tá praticamente empatado. Tipo, o Joker e o Embiid. Isso, o Jokic e o Embiid. O Embiid agora, depois do jogo de ontem, que é anteontem, né? Porque esse programa está sendo gravado, 1.12, Jokic 8.2, Giannis 8.4, Jason Tatum 170 e nem se deram ao trabalho de botar mais gente ali na aposta. A KTO. Cara, eu não sei como começamos com isso, hein? Eu vou te dizer. Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, Firu. Essa é uma prova que não tem resposta errada. Não tem, né, cara? Não tem. Eu tô até agora, assim... Eu não tenho... Eu tenho meu voto. Eu estava mais seguro em relação ao meu voto há algumas semanas. Mas... Tipo, é isso. Eu falei isso na TNT agora. Eu não vou brigar com ninguém. Se falar, o MVP é fulano. Qualquer um desses 3, pra mim, o prêmio estaria em boas mãos. Todos esses caras tiveram saltos estatísticos, estão com as melhores temporadas estatísticas da carreira, blá, blá, blá. O Giannis não, né? Tá, mas tá com uma temporada assim... Bom. É. Eu vou procurar depois. O Giannis tá com 31, 12, 6. Eu acho que ele já fez isso mesmo. O Jokic, 25, 12 e 9.8. E o Embiid, 33, 10, 4. Cara, são todos casos estatísticos muito fortes. Isso não é a exclusividade deles. Tá tendo uma temporada estatística fora da curva pros próprios padrões. Eu falei na transmissão lá, ano passado a gente teve um cara com média de mais de 30 pontos. Foi o próprio Embiid com 30 e qualquer coisinha. Esse ano são 6. É surreal. Então, o que torna tudo muito mais difícil. Que você fala, pô, olha o que o Jokic tá fazendo. É impressionante. Olha o que o Embiid tá fazendo. É impressionante. Olha o que o Giannis... É muito impressionante. Então, não sei como que você quer levar esse debate aí. Você tá em dúvida? Tô. Entre quem? Os 3. Entre os 3. Eu tô menos... Como é, assim, ó... E de verdade, pra mim, assim, como é muito parelho aqui, eu meio que tiraria o Jokic de fora. Porque é narrativa mesmo. Olha que curioso. Rafael Cardone e o Firu fez um programa inteiro mas porque, questionando narrativas. Mas por quê? Porque na parte de jogo tá muito empatado, sabe? Cara, é bizarro. Não, e eu concordo que isso possa ser um critério de desempate. Isso, acho que narrativa até serve como um desempate, mas tanto que ano passado, pra mim era o Joker, sabe? Era o Joker. O Joker tinha sido o mais impactante, o melhor e tal, e aí as narrativas eram a favor do Embiid, só que, mano, não dava. Agora esse ano eu acho que tá muito mais parelho mesmo. A gente pode entrar nos pormenores aqui da produção deles ao longo do ano e tal. Eu tentei pegar um monte de dados diferentes assim, para me ajudar a me esclarecer as coisas. E teve coisas que eu achei aqui que eu não esperava e que eu fiquei tipo, uou. Você quer criar um suspensezinho trazendo uns dados, então? Vamos. Fala aí. Mas no pique, hein? No pique, tá. Porque a gente tem o NBA e isso vai dar treta. Aguarde. Alguns dados doidos mesmo. Primeiro eu peguei dado básico. Qual o recorde desses caras jogando do time com eles? Peguei isso também. Meu levantamento eu peguei. E como foi o recorde sem eles, nos jogos que eles não jogaram? Cara, sem eles, o Giannis perdeu 16 jogos. O Bucks foi 10-6 nos jogos sem o Giannis. O Sixers jogou 14. O Embiid perdeu 14 jogos. O Sixers foi 9-5 sem ele.
O Denver jogou 11 jogos sem o Joker. 4 vitórias e 7 derrotas. Aí você já fica tipo, tá. Esse é claramente claramente um dado a favor do Joker. Então você vai pegar os dados da temporada, o Embiid jogando, o Sixers é 42-22, o Giannis jogando, eles são 46-16. 47-17, não? É que quando eu anotei. 47-17. Agora é 47-17. Eu vi hoje de manhã. Tá. E o Joker tava 48-19. 48-20, porque eles conseguiram perder pro Houston. Ontem? É. Muito bem. Então, quem mais tem vitórias aí é o Joker, e o único time que não conseguiu ganhar sem um dos três foi o Denver. Posso trazer um dado? Pode. Vou trazer um aqui. Vamos fazer um bate-bola de dados. Isso, dados. Eu fiz meu levantamento que eu faço todos os anos para ter. Não é assim que eu defino meu voto, mas eu quero saber o termômetro. Isso. Então eu entro no PR, Win Shares, Box Plus Minus e VORP. Todas essas são estatísticas de desempenho individual. Mas eu não quero falar de nenhuma dessas. Uhum. A estatística que eu quero falar é usage. O número de bolas que cada cara consome. Então, quanto o time joga pro cara. O primeiro da NBA é o Giannis, com um usage histórico de 39%. O terceiro na lista é o Embiid. 37%. É isso? Uhum. Você tem aí onde o Jokic está nessa lista. Não sei a colocação, mas o usage dele é de 27. 33º na liga. É um usage de Kyle Kuzma. A favor. A favor. Pode ser contra. Então, pra mim é a favor. Não, eu sei. Mas então, cara, eu fiquei curioso porque eu acho que é a favor, porque mostra o quanto que ele faz os outros caras jogarem também. E quando ele define, aí você pega o PR, o Win Shares, o Box Plus Minus e o VORP, ele é o primeiro em tudo. Sim. Então ele é um cara que nem o jogo que eu fiz do Sixers contra o Bucks, foi agora no domingo e tal, que foi uma sacolada do Bucks. Cara, não tinha ninguém, não tinha nada rolando pra ninguém, além do Embiid. O próprio Embiid tava com dificuldades, assim. Ele não ajuda muito a tipo, puta, vamos fazer o Tobias pegar no tranco? Vamos fazer o Maxey agora? Então é mais um toy define. Eu gosto mais do Jokic do tipo, não, beleza, velho, pode fazer você a sexta. Não, e dentro disso mesmo, você tem nessas advanced stats o assist percentage, que é o percentual de cestas da equipe, que não as suas, que foram assistidas por você. O do Giannis é 33%, o do Embiid é 23%. Então, o Embiid está em quadra. 23% das cestas que não foram deles foram assistências dele. 23%. Do Giannis, 33%. O do Joker, 47%. Então, basicamente, metade. É uma assistência dele e uma que os caras dão um jeito de fazer de outro jeito. Uma que não havia Joker. Então, acho que esse é o número que mais mostra assim, o quanto ele realmente ajuda os outros. Sobre essas estatísticas avançadas que o Jokic domina e tal... Então, ele tá... Nas 4 que eu trouxe, que são seja lá por quê, como e qual número, é de desempenho individual. E o Jokic, ele é o primeiro em todas. Posso passar o Embiid aqui, ó, só rapidinho, já que estamos falando disso? O Embiid é segundo em PR, terceiro em Win Shares, segundo em Box Plus Minus e terceiro em VORP. Então, o Embiid tá todas ali, né? Tipo, e o PR, ele tá, tipo, por um nada do Jokic. Os dois tá acima de 31. Isso. E o Giannis já, tipo, as estatísticas avançadas já piram um pouco menos. É o terceiro em PR, 13º em Win Shares, quinto em Box Plus Minus e sexto em VORP. Menos eficiente também. Então, E aí, dentro daquilo que eu tinha pegado mesmo de jogador jogando e não jogando, eu peguei também o zone-off, né? Que mesmo nos jogos que o cara tá em quadra, os momentos dele em quadra e os momentos fora. E aqui, eu acho que ajuda a explicar um pouco também essa loucura dessas estatísticas avançadas do Nikola Jokic. Por quê? O ataque com esses caras em quadra, quão melhor é do que sem esses caras em quadra, tá? O próprio ataque. Com o Embiid em quadra,
eles pontuam 5,7 pontos a mais por 100 posses. Então, o ataque é mais 5,7. O do Giannis, mais 6,5. E o do Jokic, mais 20,3. Mas calma. Não é só isso. Defesa. Quão melhor ou pior a defesa com o cara ou sem o cara? O Embiid, a defesa é 4,7. Vou ligar um pouquinho o ar, tá? Pouquinho, pode. Não. Não, ele tá doente, mas, mano, já chegamos na fase e estamos fritando aqui. Vamos dar um gás. Isso, eu tô de agasalho e tô sussa. Tá sussa? Mas pode botar, tipo, 26, 27, né? 25. Pode pôr 25, eu deixo. Tá. Depois, se quiser que desligue, só vou dar uma refrescada aí que tá... Tá. O Embiid, a defesa dos Sixers é 4,7... Toma 4,7 pontos a mais por 100 posses sem ele. Tá. Sem ele. A defesa piora em 4,7 sem ele. O Jokic, a defesa piora em 3,6 sem ele. Você ficou surpreso com isso, hein? E o Giannis é 0. Não impacta. O time defende tão bem quanto sem ele. Isso joga muito contra o Giannis, de verdade. Muito contra. E aí, então, o impacto on-off dos caras, o do Giannis é o 6,5 do ataque. O do Embiid é os 10,5, né? Que tanto no ataque quanto na defesa é um 5 para cada lado. E o do Jokic é 23,9. O plus-minus dele on-off. Só que, mesa, o que eu vi? Lá no Denver rola uma coisa bizarra, porque o impacto on-off do Aaron Gordon é mais 20 também. O do Michael Porter Jr. é mais 14. Que é superior a do Embiid, tá? O do KCP... O do KCP deve ser o maior. Mais 18. Não, e por que é isso? Porque, cara... São os caras que mais jogam com o Jokic. Não, eles jogam... E diferente dos outros caras, o Jokic é o que mais joga com os titulares. Eu fui atrás desses dados. Eu falei, beleza, o Bucks claramente tem 3 caras depois do Giannis, que é Drew, Middleton e Brook Lopes. O Jokic tem o trio, né? O Aaron Gordon, o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray. E os Sixers tem o Harden, o Maxey e Tobias, o Embiid. Uhum. E aí eu peguei quantas vezes joga o quarteto e quantos minutos eles jogaram o cara com uma dupla. Uma das 3 duplas possíveis com os outros 3 caras. E aí eu peguei o total de minutos e quanto sobrou. O Giannis jogou essa temporada 63% do tempo sem estar com trio, no máximo um só. Só um de Drew, só com o Drew, ou só com o Brook Lopes, ou só com o Middleton. Ou até porque também o Middleton teve lesão do Middleton, tá? Mas sim, O Jokic, 30% só do tempo, sem tá ele mais 2. Só 30%. E o Embiid, pra minha surpresa, também tava nessa casa de 30%. Mas você pega o time secundário na rotação do Michael Malone, é o Jamal Murray jogando com a segunda unidade. Sim, sim. E é óbvio que dos titulares, o único que não tem um puta plus-minus ou off irado é o Jamal Murray. Que é o cara que tem que carregar carregar os pregos lá. O Jokic quase sempre tá jogando com o time titular, muito mais do que o Embiid, muito mais do que o Giannis. Que o Giannis, então, é muito, muito mais. E aí, as estatísticas avançadas vão ajudar o Jokic. Por quê? Você compara ele enquadra com ele não enquadra, não é só ele enquadra e ele não enquadra. É ele e um trio foda enquadra com ele sem o trio. Sem nenhum dos 4. Então, tem que ter calma com essas estatísticas avançadas aí do Nikola Jokic, porque isso impacta no VORP, impacta no BPM, impacta em tudo. E impacta, óbvio, mais de tudo no on-off plus-minus, que aí é surreal, esse mais 23,9 do Jokic. E eu não acho que é exatamente isso. Mas ainda assim, é bem mais do que os outros. Muito mais. Então, é tipo... Que os outros do time dele? Não, que os outros, o Embiid e o Giannis. Sim, só que aí eu pego... deixa eu comparar, então, dentro do próprio time. Porque o Jokic, pô, eu falei, ele é mais 23,9, mas o Aaron Gordon é mais 20.
O KCP é mais 18. Tipo... O KCP era não sei se é ainda, mas KCP e Jokic era a dupla com maior plus-minus da NBA por muito tempo. E também porque é a dupla que sempre quase tá jogando com os outros caras, entendeu? Não é só uma dupla, entendeu? Sim, mas é que quando você filtra, tipo, Claro. você fala as melhores duplas, ia aparecer um monte, mas era toda a galera jogando com o Jokic também das duplas, né? Então... E você pegar a segunda, a terceira e a quarta dupla, provavelmente vai ser... Cara, então... Aí... Mas eu acho que isso também é interessante, mas vamos lá, vai. O Embiid é de longe quem tem mais impacto no Sixers, com esse mais 10,5. O Harden é mais 5, o Tobias mais 2,4, o Maxey mais 1,2. Tá? O Jokic é quem tem mais impacto no Denver, mas assim, é um pouco mais, 10%, 20% a mais que o Aaron Gordon. Não é algo surreal. E o Giannis tem menos impacto do que Brook Lopes e Drew Holiday. On-off tem menos impacto. Estatisticamente. Estatisticamente, menos impacto. O Drew sair de quadra impacta mais nos resultados do Milwaukee Bucks do que o Giannis sair de quadra. Isso é o que os números mostram. Isso não rola com o Jokic, nem rola com o Embiid. Então, isso é um negócio que... Por outro lado... E essa parte da defesa ser tão boa quanto sem o Giannis... Mas, por outro lado, você tá... Mas são duas coisas que andam juntas. A defesa é 0-0 com o Giannis, mas acabou de falar que ele tá jogando com os reservas. Então, 0-0 com os reservas talvez seja melhor do que... Cara, o ponto é... eu acho que tudo que você trouxe são números muito interessantes. E número... Você pega ele e usa o número que você quiser pra como você quiser. Você dá mais peso pro número que te interessa muitas vezes. O número eu acho que é legal pra... E essa é uma análise que eu acho muito boa, porque eu tava até agora muito focado em dar o prêmio pro Giannis, porque eu acho que é quem teve mais dificuldade, eu acho que é quem teve... E que conseguiu ganhar mais. O que me pegou um pouco foi esse 10-6 sem ele, sabe? 10-6 nos jogos que ele não jogou, versus o 4-7 do Jokic, isso me pegou. O Giannis tem uma parada também. De todos, ele é o que jogou menos minutos. Isso, também. Então, por quê? Pelo número de jogos, nem tanto. O Giannis tem 63 e tal. Tudo bem, é o menor número de jogos entre os três. Só que ele também joga menos minutos. O Bucks tem essa parada da... Mano, ele joga 32 minutos, a rotação é certinho, ele sabe quando ele sai, sabe quando ele entra. O Embiid, falando de número de jogos, né? Se precisar. Então, aqui o Jokic tem 68 jogos disputados e era pra ser mais, né? Ele depois que o Denver garantiu lá a ponta, por exemplo, nos últimos 4 jogos ele sentou em 3. Então, isso aí é claro de tipo, ó, missão cumprida, etc e tal. O Embiid tem 3 jogos a menos e quase o mesmo número de minutos aqui, ó. 2.254, né? Por quê? Porque ele precisa ficar em quadra, porque ele senta, a gente viu isso, eu vi isso no jogo que eu transmiti lá. Ele sentou pro banco no fim do terceiro quarto, foi quando o Bucks abriu e nunca mais voltou, sabe? Aqueles minutinhos de Paul Reed e companhia, né? E o Giannis 63 jogos, 2.024 minutos. Firu, vamos encaminhar os vereditos aqui? Vamos, qual é o seu aí? Olha, eu vou desagradar muito meu amigo Gui Gaspari, meu amigo Cauê Pereira, porque pra mim, até agora, esse prêmio eu daria pro Jokic. Você daria pro Jokic? Ui. O prêmio... Não. Eu sei, eu entendi. Eu tô brincando. Cara, eu acho que ele faz muito, muito, muito impressionante. E eu acho que essa disputa só tá tão acirrada, poderia estar menos acirrada, porque o Jokic não tá nem aí pra essa porra desse prêmio. Ele não tá nem aí. Porque ele poderia estar jogando esses jogos de reta final de temporada. Por exemplo, ele tá com 9.8 assistências. Ele poderia fazer uma sequencinha ali de passar toda a bola, fechar com a média de triple-double e falar, ei, gente, sou o pivô com mais... Sou o único pivô da história com uma média de triple-double. O que, falando em narrativas, isso. ia pesar a favor. Pra mim não muda nada. O 9.8 do 10. Pra eu votar nele. Mas eu acho que... Acho não. Ele é o cara que mais jogou desses. E poderia ser... Esse número poderia ser ainda maior se o Denver não tivesse ainda conquistado o objetivo que era o número 1 do Oeste. Tipo, mas ele vai ter o mesmo retrospecto ali que o Embiid, que tananã. Cara, muito disso é que o Denver fez a lição de casa e foi descansar um pouco, sabe?
Eu acho muito absurdo o que ele faz. As médias dele, 63% de quadra, 39% de 3, 82% no lance livre. É um bagulho absurdo, assim. Então, eu acho o impacto dele, e aí falando do impacto pro restante do time, e como ele melhora os outros caras, eu acho que ter um usage de 33, se entregar um triple-double assim, e ser o 33º em usage na liga, eu acho que isso depõe a favor. Porque, beleza, o time tá jogando a bola na sua mão, e ótimo que você consiga fazer pontos e que você carregue seu time, que é o caso do Embiid. O Embiid, eu acho que o caso a favor do Embiid é, mano, olha a importância que ele tem pro Sixers, ele sai, o bagulho desanda. Bom, com o Jokic também, né? Então, se for... Mas isso fica muito evidente, assim, no Sixers, da importância, até pelo estilo de jogo do, que é bola Embiid. Ele pega, ele tá no posto, ele dá umas trombadas, ele quica um pouco a bola. Enfim, eu acho que o Jokic tem um papel que ele é esse cara monstruoso no 1 contra 1. As médias dele de arremesso mostram como ele tem essa facilidade pra anotar ponto, como ele é eficaz de qualquer lugar da quadra pra anotar ponto. Só que ele tem esse detalhe que, mais do que os outros, por exemplo, você pode argumentar a defesa. Mas o Jokic tem a favor, em relação aos outros, essa capacidade absurda de melhorar os companheiros, de colocar os companheiros em situações muito favoráveis. Então, por exemplo, se ele não tivesse descansado desses jogos, ele tivesse 71 jogos contra 65 do Embiid e uma média de triple-double, tá ligado? Eu acho que seria muito mais fácil essa decisão. Cara, eu, de fato, poderia muito bem dar esse prêmio pro Embiid. Eu acho que é um caso muito interessante e tal. Talvez o desempate possa ser mesmo. Tá bem perto, vai. Dá pro cara que nunca venceu. Mas eu não tô levando isso em consideração. Tô levando o número, o mundo atual. Eu acho que você, assim, se você tá convicto que alguém foi melhor, tem que dar pra quem Não tô muito convicto e ainda mais, tipo, é isso. Minutagem, pô, eu valorizo isso. A gente vai ver no NBA. Já vi que vai ser uma discussão de minutagem. Vai, lógico que vai. A NBA concorda comigo, diga-se de passagem. Ano que vem vai ser isso, então beleza. Não, mas todo ano eu tenho minha nota de corte. Mas enfim, alô Gui, alô Cauê, alô Kelvin Kerber, por essa você não esperava. Meu MVP é Nikola Jokic. De tudo que eu levantei, o que mais pra mim joga a favor do Jokic não são as estatísticas avançadas que ele lidera, não é nada disso. O que mais joga a favor do Jokic é esse 4-7 sem ele, que os outros times não têm, o que leva a crer o quê? Que ele é mais indispensável pro time, que tipo, o time não consegue ganhar sem ele, enquanto na verdade o Milwaukee e o Sixers são bons times, são tão bons que mesmo sem esses MVPs... Inclusive, o Sixers sem o Embiid é um time totalmente diferente, que tem outras características. Então ele é um time até bom, só que é outro time, é um time que corre pra caramba, tal, que vai imprimir o ritmo mais baixo. Exato. Então esse é o maior argumento a favor do Jokic pra mim. De tudo que eu vi aqui, o maior argumento pro Jokic é esse. O maior argumento pro Giannis é essa questão dele não jogar, dele ter tido uma temporada mais difícil. Ele é o cara que menos jogou com muitos companheiros bons em quadra ao mesmo tempo. Ele teve a lesão do Middleton. É quem tem a melhor campanha. É quem tem tudo isso. Beleza. E o Giannis é o melhor jogador, isso eu conto também. Não. Então, deixando claro, pra mim esse não é o prêmio. A gente não tá fazendo uma... Não, eu sei, não é. E na NBA, essa não é a proposta do prêmio. Mas eu acho que, assim, se você tá na dúvida... Beleza, vou escolher o cara que é melhor. Isso. E o cara que eu acho que tem mais chance de provar na pós-temporada e que vai chegar numa final. Que eu não... Eu sei, mas pra não ficar feio o voto depois. Se tá... Eu não votaria assim, entendeu? Tanto que ano passado o Jokic, obviamente... não ia avançar nos playoffs, porque o time do Denver tava zoado. E eu votei nele porque ele foi claramente o melhor da temporada regular para mim ano passado. Esse ano, estando tão disputado esses três, eu poderia ter como critério de desempate falar, eu acho que o Giannis é o melhor e eu acho que o Bucks vai ser campeão. E, desde que ele foi campeão, ele não ganhou mais MVP. Vamos dar o prêmio para ele. E eu tava com essa visão até eu debulhar nos números, tá? Pro Embiid, além de ser o cara que a defesa mais sofre com a ausência dele, de fato o Sixers sangra sem o Embiid, isso é histórico, né? Ele é um bom defensor.
E esse é um fator muito a favor. Então o ataque é bem melhor com ele, a defesa é bem pior sem ele, e ele é o cara que mais impacta na equipe. Porque isso é a coisa que mais me tira meu voto do Giannis, é o fato que Brook Lopes e Jrue Holiday foram mais impactantes no ano. E pro Giannis, outra coisa, as duas coisas que mais me tiram meu voto do Giannis são os outros dois caras tiveram mais impacto no ano e não é a melhor temporada do Giannis. Não é. Estatisticamente ele caiu e tá óbvio, talvez porque teve que carregar mais o peso, blá. Mas você pega os tipos de jogadas. O Embiid é quem faz o trabalho mais difícil no ataque. Os três são monstros no ataque. Mas é que, de novo, o ataque do Embiid não tem como não ser trabalho difícil, porque ele pega a bola isolando e meio que a característica do jogo dele. Sim, é. Mas tem um pouco do time. Tem um pouco, mas você entende o que eu tô te falando do tipo... Claro, vai ser difícil em qualquer outro contexto o Embiid não jogar 20 Você não vai puxar posses. um contra-ataque e o Embiid vai estar lá no contra-ataque ali pegando que nem o Giannis faz, por exemplo. Sabe? É tipo... Sim. E o Jokic tem a questão de passar a bola melhor da visão de jogo, então cria mais jogadas fáceis. O Embiid mano, vai lá, enfrenta essa marcação dupla aí, porque você é um monstro. Joga como se fosse o Tatum, apesar de você ter 2 e, sei lá, 15. Então. E o Embiid tem essa característica de parar o jogo, de botar a bola na quadra e tal. Então, o trabalho dele, pra ele conseguir ter essa produção absurda de 33 pontos e tal, é muito difícil. 1/4 das posses dele são ISO. O outro quarto é pick and roll. Não é o Giannis com quase 1/3 em transição, sabe? Bom, a gente já discutiu isso, né? Eu acho que é um mérito se você é um cara capaz de 2 e 13 que puxar um contra-ataque e enterrar. É um mérito. Se você consegue assistar fácil... Eu sei, mas assim, o Giannis, mesmo tendo que produzir de uma forma muito mais difícil, ele tá conseguindo produzir com uma eficiência melhor que a do Giannis, entendeu? Isso que é o surreal. Pra mim, isso que é surreal. E aí, cara, a parte da defesa, eu acho o Giannis um melhor defensor do que o Embiid. Mas eu acho que o Embiid teve que marcar muito mais coisa difícil do que o Giannis no ano. O Jokic, apesar dos números serem bons, defensivos, né, esses on-off e tal, eu sei que é muito porque, quando ele sai, também saem outros bons defensores e o time vai para um time bem pior e tal. Porque eu vejo o jogo do Denver e eu sei que o Jokic não é um grande defensor. Não, eu não acho ele horrível, como vocês falam no grupo ali e tal. O Gui Gaspari diz que ele é horrível. Não, ele não é horrível. Não, eu acho... Mas ele é explorável. Não, ele não é bom. Não tem impulsão, ele não tem verticalidade. Ele não é bom. Eu acho que ele é ok. Sim, ele não é bom. Não é um cara... bom defensor. Não é, mas também não e ele pode ser explorado. Não, pode, se você souber, né? Não é tão fácil assim, mas tudo bem. Você precisa montar o esquema pra ele, são as características do físico dele que são naturais. E é o que eu falei. Se você quiser argumentar tudo isso que o Embiid na defesa e o próprio Giannis, independente dos números, levam o desempate aí, eu vou entender, tá ligado? Mas é só pra dizer que eu não acho o Jokic absolutamente horroroso. Ele é um cara com características específicas, né? Mas é um puta reboteiro, por exemplo, isso é importante na defesa. E quando ele pega um rebote, é a melhor coisa do mundo, que ele já liga um contra-ataque no mesmo passe, então... Enfim. Não, os números de transição, quem mais pontua por posse de transição é o Jokic, muito mais do que o Giannis, porque o Jokic, ele pega o rebote... Mas conta a assistência? Conta. Então sim. Então eu não tenho dúvida que... Óbvio. Porque não é só ele, ele usa os pontos do Aaron Gordon, usa os pontos do Michael Porter, todo mundo que corre. E eu acho que isso é muito legal no Jokic, Cara, é o aspecto contagiante em relação ao elenco. Mano, quando tem um arremesso errado no Denver, você pode ter certeza que vai ter gente correndo. Porque os caras sabem que eles vão receber a bola, tá ligado? E ele tem esse papel de envolver. Então, quando você precisa de um outro jogador, é provável que ele esteja quente. O KCP, é provável que ele já tenha... Se ele precisar chutar a bola do jogo, ele talvez já vai ter chutado umas 7 bolas antes, tá ligado? Não vai estar... Que nem o Tobias às vezes acontece, que ele fica congelado por 15 minutos. E aí fala, vai Tobias, acerta aí a bola pra virar o jogo. Não, ele tem muito mais esse QI de basquete de tipo, não, agora é a hora desse aqui. Agora é a hora desse aqui. Não, aquele cara... E a capacidade também pra falar, não, gente, post aqui, vamos lá, vai. Isso, os números dele no post é absurdo. O Jokic tá pontuando 1,23 pontos por posse, o Embiid 1,12.
O Jokic é um dos melhores em post-up, só que num volume altíssimo, né? 1/4 das posses dele são no post. O Giannis tem um número abaixo de 1. É 0,96. Que não é o jogo dele. Óbvio, não é o jogo Firu, vamos lá, hein? Vamos lá que a gente já tá nos acréscimos. Dito tudo isso, mesmo, eu vou no Embiid, tá? Eu acho que o Embiid é o que tem o melhor caso de todos, inclusive de narrativas, mas inclusive de quadro. Eu acho que quem teve o trabalho mais difícil, tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho que o time sofre muito sem ele, é quem mais tem impacto, mais que o Giannis. Eu acho que é a melhor temporada do Embiid, sabe? É a melhor temporada do Embiid. Do Jokic também. Não sei. Triple-double, meu irmão. Triple-double com essa eficiência? Tá um... Porra. E é isso, eu vou no Embiid. Boa. Eu vou no Embiid. Eu não vou brigar com você. Não vai ser que nem com o Mike Brown. E eu vou discordar de tudo, até porque falei no início. E eu tava fechado com o Giannis até agora há pouco. Mas eu vou de Embiid. Eu sabia que você não ia de Jokic. Sabia. Kelvin Kerber está decepcionado com o senhor. Ele que é um firuzista. Firuzista declarado. Ele é? Acho que ele é bem mais... ele é bem mais firu. Ele é bem mais firu. Grande Kelvin. Aí, ó. Tamo junto. Firu. No pique ao NBA, hein? Foi muito difícil isso. Eu fiz hoje de manhã. Não tô convicto. Não, o mais difícil é que os melhores... Puta, tem muita coisa contra os melhores, sabe? Então, vamos lá. Minha nota de corte. A NBA aprovou uma nota de corte agora. A partir do ano que vem, 65%.